dar as boas-vindas aqui ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente, como vai? Muito obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. É sempre uma alegria recebê-lo e para a nossa audiência mais ainda. Pavinato, as que estão nos assistindo, boa tarde. Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Eu tenho uma equipe de advogados, doutor Paulo, doutor Daniel, doutor Vilardi, que pediram para mim não entrar em particularidades do processo, porque cabe recurso ainda. Então tem muita coisa que está por vir, e eles não querem que uma declaração minha tire o foco do principal para esse episódio. O que eu posso adiantar para você, que é uma boa notícia também, seria a primeira mão, no sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Uma amizade construída ao longo de 2 anos. E é comum, né, quando você está no poder, ter seus amigos. E quando deixa o poder, 90% vai embora quando não lhe viram as costas. Com o Trump isso não aconteceu. Tudo que ele vem sofreu lá, eu venho sofrendo aqui. Até as similitudes do tiro que pegou na orelha dele e a facada que eu levei aqui no estômago, né? Lá não precisou fazer muita apuração, porque o atirador foi morto. Aqui não. Aqui é exatamente o contrário. O esfaqueador foi protegido pela Polícia Federal, com a quantidade de indícios de que ele não era um lobo solitário, até mesmo um fato muito marcante. No dia 5 de julho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina, e ficou aguardando a chegada do meu filho Carlos. Meu filho estava agendado para ir para lá e acabou não indo. Agora, aquela pergunta, né, que a Polícia Federal não responde, não quer responder porque está protegendo alguém, essa parte da Polícia Federal. Enquanto uma parte salvou minha vida em Juiz de Fora, o rápido deslocamento meu para o hospital, a outra parte agora, a Polícia Federal do PT, tá, protegeu o Adélio Bispo, porque alguém passou essa informação privilegiada para o Adélio Bispo. Alguém deu dinheiro para o Adélio Bispo e para São José, Espírito Santo. Era um elemento desempregado. Tá? Na pensão onde ele ficou lá em Juiz de Fora, a dona da pensão, mas uma pessoa já morreram. A gente começa a ver um paralelo com o Celso Daniel. Ele me esfaqueou na sexta-feira pela tarde. No dia seguinte, 3 advogados pousaram em Juiz de Fora. Um, inclusive, com um voo particular. O que é comum você fazer no 7 de setembro? É você ficar com a tua família. Eles 3 compareceram, foram para lá bem cedo. E advogados que tinham um certo nome. Nós não conseguimos quebrar o sigilo telefônico do telefone do Adélio. Não vou nem falar dos advogados, que obviamente não foi autorizado. Agora, no meu caso, o meu advogado, o Frederic, teve o seu sigilo quebrado. Era meu advogado e teve o seu sigilo quebrado. Então, a gente nota claramente, além de, o Pavinato, uma pessoa tentar entrar na Câmara dos Deputados no horário aproximado da facada, dia 6 de setembro, na Câmara dos Deputados. Lá tudo é filmado. E as imagens sumiram. Ou seja, o delegado da Polícia Federal, petista, que conduziu o inquérito e concluiu como ação de um lobo solitário, tão logo Lula assumiu, ele foi ser o quê? Diretor de inteligência da Polícia Federal. E segundo a própria mídia disse ao longo desses anos, a missão única dele na diretoria de inteligência era perseguir Jair Messias Bolsonaro. E agora ele acabou de ser premiado com uma vaga, né, numa adjutância da PF em Londres. Ou seja, está mais do que na cara que o Adélio
foi mandado por alguém, foi financiado para fazer aquilo. Afinal de contas, lá no caso Celso Daniel, ele tinha dossiês que, se fosse tornado público, né, iria por terra a eleição do Lula em 2002. E nós sabemos que, dada a situação como o corpo de Celso Daniel foi encontrado, ele foi torturado, para dizer, obviamente, com quem estava esse dossiês. E quando a Polícia Federal chegou no escritório do Celso Daniel, chegou lá o advogado Luiz Eduardo Grignal, do PT, que em 2004 ou 2005 disputou a presidência da Câmara dos Deputados, perdeu para o Severino Cavalcante, e depois de algum tempo lá dentro, saiu com as malas na mão e foi embora. Ou seja, Celso Daniel praticamente deixou de existir. Não houve nenhum interesse em apurar aquele episódio. O meu episódio também. Eu considero, me desculpa aqui, o Pajé está fugindo um pouquinho do principal. O espaço é seu. Eu sou um aborto da natureza. A minha eleição só Deus explica. A sobrevivência não tem dúvida, Deus. Até porque, segundo alguns mestres da Santa Casa do Juiz de Fora, cada 100 facadas semelhante à minha, uma pessoa apenas sobrevive, porque ela furou a mesentéria. Só por causa disso. Sofri muito com aquilo. Já tive 4 aderências, né? É um negócio terrível, porque você, consciente, fica sentado numa cama e alguém enfia a sonda pelo teu nariz até lá o estômago, né? E, obviamente, bem, acabou, vencemos, graças a Deus sobrevivi, estou aqui, né? Agora, desde após as eleições, a gente sofre com perseguições, retaliações, maneira de atingir familiares seu, quem está do teu lado, como agora tem 40 indiciados aí pela Polícia Federal, alguns pobres coitados, até pela função que desempenhavam, né? Pessoas humildes, como num grande plano para dar um golpe lá da Disney ao lado do Pato Donald e do Mickey e do Pateta, né? Mas tudo isso é jogo de poder. O próprio Lula, né? Ele foi tirado da cadeia, depois foi descondenado, porque não poderia ter mais de 2 condenações, porque pela lei da ficha limpa não poderia concorrer. E o TSE anunciou a vitória dele no final de outubro. E aí a gente vê, né, essa novela que se desenrola, né? E só pegando aqui o passado, esse parecer que o Paulo Gonet, o PGR, ele mandou, ele tem um trecho interessante, que ele diz o seguinte: é ocioso apontar que o requerente, o presidente Bolsonaro, não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil. A gente passou 2023 e 2024 vendo aquela senhora que não peca pelo bom gosto, pela etiqueta, né, e que gosta de gastar bastante, né, sempre com um cartão com 100 anos de sigilo que ia acabar com o Lula, né? A gente vê, a Janja representa o Brasil aqui, a Janja representa o Brasil acolá, e a Janja representa o Brasil com o dinheiro do povo brasileiro, e um dos argumentos que o PGR traz, né, é que Vossa Excelência não exerce função que confira status de representação. Ora, eu volto para 2018, a reunião que Lula falaria da FAO na Etiópia, que ele acabou não indo por conta de uma decisão de última hora, de um outro juiz e de um outro caso. E aquela época nós tínhamos um entendimento e agora parece que temos outro, e espero que o ministro Cristiano Zanin, aliás, nós procuramos aqui na produção o ministro Cristiano Zanin, fizemos essa pergunta por telefone e por e-mail, se ele mantinha no entendimento jurisdicional de que um réu, um indiciado, ele tem o direito de ir e vir enquanto não esgotados os recursos em matéria penal, mas não obtivemos resposta, certamente até porque ele vai julgar esse recurso, porque faz parte da turma do Alexandre de Moraes. Mas a questão é a seguinte, presidente. O presidente deu uma entrevista para a Bela Megali e deixou muito claro ali, eu até separei os trechos, que
abro aspas para Vossa Excelência, não vou me submeter à fuga, né? O senhor disse a Bela Megali do Globo. O senhor negou qualquer possibilidade de fuga caso deixe o Brasil. Rechaçou qualquer possibilidade de não retornar ao Brasil. Isso tudo no jornal O Globo. E uma fala de Vossa Excelência, aspas, que ela transcreve, eu vim do Zeuá para cá correndo todos os riscos que vocês estão vendo. Não vou me submeter a uma fuga, eu não vou fugir. E cabe lembrar também, na posse do Milei, na qual nós tivemos a alegria de nos encontrar naquela oportunidade, já existia investigação, Vossa Excelência foi à posse do Milei e retornou. Vossa Excelência não é uma pessoa desconhecida. Qualquer lugar que Vossa Excelência vá, em qualquer lugar do mundo, uma aglomeração se forma no seu entorno. O presidente Trump o conhece. Não haveria a possibilidade, seria loucura pensar que você ficaria escondido, faria como o Leonel Brizola, colocaria uma peruca loura, né, e ficaria disfarçado nos Estados Unidos. O que acaba de acontecer aqui, essa negativa e essa fala, é o seguinte dizer, presidente, eles desconfiam da democracia dos Estados Unidos. Porque, é claro, com todas as garantias e todo o histórico de não fugir à luta de Vossa Excelência, mas a questão de não poder ir aos Estados Unidos, o que a PGR e o Alexandre de Moraes estariam dizendo, no fundo, corremos o risco do presidente Trump não deixar que o presidente Bolsonaro volte, porque ele vai voltar e o histórico diz que ele vai voltar. O senhor acha que isso é positivo para o Brasil, é negativo para a imagem do Brasil? Pavinato, eu dei uma entrevista a dois maiores jornais dos Estados Unidos, né? Um foi ontem, o que eu falei, outro hoje. Eu tenho um compromisso com os advogados, não aprofundar nessas questões. Os jornais são claros, que vão na sua linha aí. Me permite voltar um pouquinho atrás sobre a Etiópia em 2018, que é um caso pretérito, que o Lula conseguiu permissão para ir para lá. Eram dois assuntos pela União Africana, que estavam sendo tratados lá na Etiópia. Um era parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. Vamos lá? Um assunto era esse, acabar com a fome na África, lá em 2018, até 2025. Eu não sei como é que está a questão de fome na África. Agora, o outro assunto, pasmem, acredite se quiser, era o Lula lá presente, né? Não seria palestrante, mas o outro assunto era vencendo a luta contra a corrupção. Quer dizer, você começa a analisar as coisas como acontecem aqui no Brasil, o que foram alguns chefes de Estado, você vê como é difícil você, bem intencionado, com uma boa equipe do teu lado, como eu tinha, administrar o futuro de um país do tamanho do Brasil. A luta pelo poder é muito grande. Um dia eu perguntei para umas pessoas aqui, né, se pudesse fraudar a mega da virada, tu acha que seria fraudado? Responderam que sim. Tá? E o Brasil equivale a quantas mega senas? Só o Porto de Santos. Recebemos com prejuízo de 500 milhões por ano, entregamos com 500 milhões de lucro. Então, é mais que uma mega da virada, só o Porto de Santos. Itaipu Binacional, outro Porto de Santos. Certas diretorias de bancos oficiais ou estatais são algumas dezenas de mega da virada. Tanto é que nós pegamos os estatais deficitários, né? Prejuízo enorme, e entregamos com lucro astronômico. Agora, quando você vê um presidente querendo sair do Brasil, como Lula, condenado em 2 instâncias, onde 2 painéis se fariam presentes, vencendo a fome e vencendo a luta contra a corrupção. Isso é uma piada, realmente. E esse chefe de Estado, hoje em dia, é tratado, né, por muitos como aquele que não deixou a democracia embora do Brasil.
Ele aceitou disputar as eleições, né? Segundo a imprensa, grande parte diz, que é o único que poderia me derrotar, saindo da cadeia. E com toda essa vida pregressa que nós acompanhamos, como essa agora, 2018, vencendo a luta contra a corrupção. Lula, né? 2 painéis, ele para acabar com a fome na África até 2025, acho que não acabou, tem todo esse ano pela frente ainda, o Lula está comandando o Brasil, para ajudar a acabar com a fome na África subsaariana. Tudo bem. E agora, Pavirão, você vê, essa questão minha aqui, repito, me desculpa aqui, não quero desapontar ninguém que esteja no teu programa, me ouvindo, né? Eu tenho que seguir orientações. Claro. Na minha equipe de advogados, o doutor Vilardi faz parte da equipe agora, juntamente com outros, né? E, pelo que eu sei, vão recorrer, vão citar muitas coisas. O que nós queremos é que o Supremo, né, se porventura esse recurso for julgado, né, que seria para uma turma, que seja julgado com a devida isenção, levando-se em conta, inclusive, obviamente, fatos, né, pretéritos. Porque nós queremos um Supremo Tribunal forte, um Supremo Tribunal para nos orgulhar a todos. Agora, como retrato dos 2 maiores jornais dos Estados Unidos, assim como nos Estados Unidos aqui, se pratica o lawfare. Eu fui saber o que era isso, não sabia, né? Sabia que era ativismo judicial. Tá? Em inglês não sabia, mas é o ativismo judicial que se demonstra, né? Se parece fazer presente nessas questões. Então, os advogados querem não discutir de público, a não ser comigo, né? As questões de tese de defesa. Eles acham que dá para a gente sair vitorioso pelas demonstrações claras, de modo que toda a população possa tomar conhecimento de o porquê e como eu estou sendo julgado. Lógico, não acabou ainda, tem uma esperança muito pequena. Se chegar ao pleno, me liberarem para eu viajar para os Estados Unidos. Para mim, eu me sinto extremamente orgulhoso com o convite. Até falei para um jornal, me sentindo como uma criança, recebendo um presente. Eu tenho o povo americano no coração, sempre admirei a história do povo americano, fiz uma amizade rapidamente com o Donald Trump enquanto presidente, tá certo? Temos aqui, eu recebi um livro dele, alguns podem falar que não é para qualquer um, tá certo? Temos aqui, temos 4 páginas aqui dentro, comigo, ou seja, ele tem um carinho para comigo. Ele gostaria de apertar minha mão também, senão não teria me convidado. Claro, sem dúvida. Parece que foram 5 chefes de Estado que foram convidados. Eu não sou chefe de Estado. E não estou indo para uma festa de batizado da filha ou da neta de ninguém. É um evento, né, de posse da maior democracia do mundo, do mais rico país do mundo, que tem um PIB 13 vezes maior do que o nosso, ou 14. E é o país bélico mais forte do mundo. Exato. Muitos achavam que a Rússia, né, não teria problemas com a Ucrânia. Quando foi para a prática, nós vimos que tivemos problema. O americano não tem problema. Como, dado as devidas proporções, o exército de Israel também é um exército poderosíssimo. E entendo que tem na sua força mais a sua inteligência, diferentemente aqui do nosso Brasil, aqui, porque não recorria às inteligências que resolviam alguma coisa, porque não dava o devido retorno, nem as inteligências militares, deixa bem claro. Essa, então, nem se fala. Né? Foi algo decepcionante para mim, quando comecei a conhecer as inteligências da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. É um pouco de positivo para dar Marinha aí, tá? Mas o resto aqui, a gente não é um país que pode ser levado a sério tocante à inteligência, diferentemente de alguns países pelo mundo, tá? Como, por exemplo, um fato... Talvez não vai ser novidade para 99% das pessoas. Quando eu fazia certas bilaterais, era um presidente e a sua equipe de um lado, o outro presidente e a equipe do outro. Eu percebi que alguns raros países tinham 2 ou 3 pessoas que ficavam um pouco mais à retaguarda, com uma fisionomia diferente. Não é, por favor, não estou discriminando ninguém, mas com uma cara diferente. O Itamaraty não me disse o que era. Itamaraty contaminado, totalmente contaminado o Itamaraty. Teria uma postura diferente do Itamaraty se um dia voltasse à presidência da República. Mas aquelas pessoas que
estavam com uma aparência diferente e faziam a leitura facial de você. Então eles informavam o devido do chefe se você estava mentindo ou não naquele momento. Assim como tem países que tem 2 intérpretes que não se conhecem, não se falam, porque jamais o chefe de Estado desse país vai ser traído por um erro ou por uma vontade, né? Claro. De um dos intérpretes. Então isso é país sério, isso é inteligência. Isso é um país, como você vê alguns, que não tem nada, não tem agricultura, não tem recursos minerais, não tem nada, e tem o povo tem uma vida muito, mas muito melhor do que nós. E o país, o nosso Brasil aqui, tem como realmente ser uma grande nação. Mas esse espírito, esse futuro presidente, que podemos ter, né, a partir de 27, não sei quem vai ser. E eu mantenho a minha vontade de disputar a presidência até o último momento. Estou preparado. Olha, nós algumas coisas diferentes. Nós vamos entrar nesse assunto na sequência, mas eu quero aproveitar 2 pontos, inclusive esse que foram ditos, né? Os Estados Unidos, além de ser a maior democracia do mundo, é a maior potência bélica do mundo. Israel tem tudo para ser porque é o país que desenvolve mais tecnologias bélicas do mundo. E o Brasil, ultimamente, tem se alinhado a todos, menos aos Estados Unidos e ao Estado de Israel. Antes da gente falar de reeleição, o professor Marcelo Suano quer tirar uma dúvida dessa questão diplomática, presidente. Professor. Presidente, uma boa tarde para o senhor. Independentemente do resultado, eu creio que o senhor vai ter uma boa semana, um resto de semana, e uma próxima semana boa também, por uma razão muito simples. Quanto mais se bate, a boa massa melhor fica e o povo percebe isso. A minha pergunta é sobre relações internacionais e, mais especificamente, relacionamento Brasil-Estados Unidos. Nós sabemos que o Brasil e os Estados Unidos, eu gostaria que o senhor avaliasse como será, durante a gestão do Trump, pelo menos ao longo desses 2 próximos anos, que está na gestão do atual presidente, que é o final da gestão do atual presidente. Mas tem alguns elementos que eu gostaria de pontuar para o senhor. O primeiro dele, nós sabemos que o Brasil e os Estados Unidos são países amigos, são sociedades irmãs, são sociedades que se gostam, são sociedades que comungam dos mesmos valores. E por essa razão sempre fomos aliados e parceiros ao longo da nossa história. Não à toa, foi o maior parceiro comercial e durante um certo tempo, por mais que nós não seja mais, está em segundo lugar. O ponto é que nós temos que trazer outro elemento. Durante a sua gestão, talvez não, com certeza, pelo fato de comungarem de valores ocidentais comuns, por comungarem dos mesmos princípios cristãos, o relacionamento de amizade do senhor com o presidente Trump aproximou mais ainda o Brasil dos Estados Unidos. Na atual gestão, com os 2 últimos anos do governo Biden, nós percebemos que, independentemente do atual presidente ter as mesmas posturas, os mesmos valores, a mesma ética, o mesmo comportamento do Biden, houve um afastamento, com uma aproximação maior do Brasil com adversários dos Estados Unidos. Por isso eu gostaria que o senhor poderia fazer uma avaliação de como será, pelo menos nos próximos 2 anos do governo Trump, o relacionamento com o Brasil. Olha, o próprio Trump disse há poucos meses que não entendeu por que o governo Biden, que está deixando lá agora a presidência, tratava com tanta deferência o atual presidente do Brasil. E eu, em 2 anos com o Biden, depois de 2 fora aqui, né, não tivemos contato, mas como ele nos afastava, ou procurou afastar o tempo todo. O Trump disse que o Brasil aqui sempre tratou os Estados Unidos como um país imperialista. Pode ver, se eles quisessem dominar qualquer parte do mundo após a Segunda Guerra, teriam dominado. Mas não dominaram nada, absolutamente nada. Você vê do atual governo, faltavam poucos dias para as eleições americanas, o senhor Lula da Silva falou que a volta do Trump seria o retorno do fascismo e do nazismo com outra face. O que ele quis dizer com isso? Você pode ver, a questão do BRICS. Teve uma reunião na Rússia e poucos dias antes houve aquele acidente do Lula, que teria caído no banheiro cortando unhas do pé. Ele acabou não indo. Bem, desceu na Rússia de avião o Nicolás Maduro. Tá? Parece que esse acidente foi bom para o Lula, né? Evitou encontrar-se com ele lá. E lá, no BRICS, formularam convites para outros países, além da própria Venezuela, também o Irã.
Você pode ver, por ocasião das eleições de 22, eu não pude falar no horário eleitoral gratuito, eu sei que atingiria poucas pessoas, mas, por exemplo, em 2009, Lula estava na capital do Irã e foi lá dar um testemunho de que aquele país que tinha à frente o Ahmadinejad poderia enriquecer o urânio acima de 20%, porque era para fins pacíficos. Eu não pude mostrar essa aproximação do Lula, por exemplo, com Ortega, lá na Nicarágua, um país onde a religião praticamente deixou de existir. Padres foram presos e freiras foram expulsas de lá. A gente não podia mostrar, então, essa aproximação de Lula com terrorista, né? O Lula, por exemplo, só faltava declarar que o Hamas é o grande aliado do Brasil, né? Uma afronta, não é o povo israelense, uma afronta a todos aqueles que amam a democracia e abominam o terrorismo. Então, esse tipo de governo realmente é o que se instalou no Brasil, e alguns setores poderosos da administração Biden não queria me ver continuando aqui no Brasil. Ele falou também, o Lula, há poucos meses, de mudar o padrão dólar para yuan, ou seja, fazer negócio com a moeda chinesa. Há poucas semanas, como esteve aqui no Brasil, Xi Jinping foram assinados 37 acordos. E entre eles, um empréstimo de 5 bilhões de yuan, o equivalente a 4 bilhões de reais, da China para conosco. Dinheiro para o BNDES. Bem, quando você faz um empréstimo de 4 bilhões de reais, você vai ter que pagar 15% de juros por ano. Tá? Também acordos com a China da exploração de urânio. Sabemos que está na Constituição, que a lavra é monopólio da União, mas quando você tem uma empresa brasileira que pratica a lavra, ou depois do urânio chegar aqui, a órgão competente no Brasil, ele pode ser negociado. Ou seja, um minério estratégico como esse, obviamente, você está dando as costas para os Estados Unidos. Você tem que ter, no mínimo, né, se você não quer beneficiar um outro país, que tem uma certa equidistância no tocante a isso aí. Você vê um problema na Venezuela, não é apenas a Venezuela, o ditador Maduro. Lá dentro tem tropas, né, da China e da Rússia. E por que estão lá dentro? Porque é um país riquíssimo. É o país mais rico em petróleo do mundo, além de Vespas Negras, lá de Cuba, tá? Gente que defende o terrorismo de alguns países do mundo. Não é o Maduro apenas um problema para aquele povo se libertar. Lá atrás, eu não posso entrar em detalhes, porque foram conversas que eu tive com o Trump sobre a Venezuela, o que fazer, como poderíamos, né, buscar uma maneira de libertar aquele povo, porque é problema para nós aqui. Ainda hoje em dia, eu calculo que, por dia, 700 pessoas chegam lá em Roraima via Pacaraima. E quando uma ditadura começa a aparecer, primeiro, quem tem dinheiro vai para países como os Estados Unidos. Uma classe média alta, aqui na América do Sul, da Venezuela, se espalhou para o Chile, para a Argentina, que falam uma língua semelhante à tua. E depois, o que sobrou da população, as pessoas mais humildes, os mais pobres, vêm a pé para o Brasil. E é um problema para nós, é um problema para eles. Sempre, em qualquer lugar que eu vá do Brasil, encontro venezuelanos. E eles, por vezes, choram. Queriam retornar ao seu país, mas não tem como retornar para o seu país. Até porque lá a fome se faz presente para 90% dos brasileiros. Se me permite aqui, Pai Renato, eu vejo, claro, quando eu converso com gente mais humilde, né, que é petista, não é dar pancada, criticar, chacoalhar. Geralmente eu falo o seguinte: você é petista e gosta do Lula, gosta da sua política, fala gosto. Você sabia que ele sempre teve uma paixão muito grande por Cuba, por Fidel Castro? Alguns sabem, né? Sim. Você quer um regime como esse aqui no Brasil? Ele fala, às vezes, sim. Eu pergunto para ele, você sabe quanto é o Bolsa Família em Cuba? Não. Eu falo, é zero.
Você sabe quanto é o salário mínimo em Cuba? Em torno de $15 por mês. Você sabe que em Cuba, um ovo aqui está abaixo de R$1, tá? Você tem que ter um cartão de supermercado para comprar no máximo meia dúzia de ovos por cabeça por mês no supermercado. E você começa a mostrar para essas pessoas o quão errado ele está. E o exemplo mais claro disso, já que a minha esposa é filha de nordestino, né? Não tem qualquer discriminação, a gente vê aqui no Sudeste muitos nordestinos que vieram para cá. Eu, quando, em 1973, fui para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, com 15 anos de idade, eu não queria sair de Eldorado Paulista. É uma cidade pobre até hoje, não tem nada lá, tá? Vive do Fundo de Participação do município e da bananicultura, que não é tão rendosa assim. E eu não queria sair de Eldorado Paulista. Esses nordestinos não queriam sair das suas regiões também. A gente pergunta para o piauiense: o Nordeste não deveria ser a região mais rica do Brasil, mais próspera? Afinal de contas, o PT está 20 anos dominando a região. Exatamente. Falando em igualdade, fraternidade, em amor e não discriminação. Aí vem o próprio exatamente Lula. O contrário que acontece. E vem o próprio Lula e diz, né, que ele está farto de ver o Nordeste exportar sua empregada. Né? Fala discriminatória e ele diz, uma fala como essa. Ele diz que quando se ganha mais de 4 ou 5 mil por mês, não se vota mais no PT. Abre a cabeça das pessoas. Então você, com essa conversa, né, sempre a verdade, que a direita se caracteriza pela verdade. A esquerda é uma verdade relativa. É a verdade que interessa para os seus objetivos. Aí é a grande diferença da direita e da esquerda. Olha o caso do garoto Nicolas. Ele fez um vídeo curtinho, 4 minutos, mas com verdade, simples, objetivo, da forma dele se expressar. É um jovem garoto ainda, 27 anos de idade, e deu essa explosão que fez o governo voltar atrás. Exato. Tá? Numa discussão normativa que dizia que não ia taxar. O Nicolas falou que não ia taxar. Exato. Mas, no mínimo, eles iam o quê? Monitorar para pegar, não gosta do pavinato. Faz o 10 mil esse mês. O pessoal vai para cima dele. Você não tem a dúvida que não gosta dele. Respeitar no mínimo aqui a questão do sigilo. Não é tem cima de dúvida. qualquer um. Ou seja, é o Estado operando, é o Estado monitorando e voltar atrás. Nós vamos entrar. Enorme que teve, muito. Nós vamos entrar nesse assunto porque a gente tem algumas dúvidas, né? Como Vossa Excelência foi o pai do Pix, né? O Pix nasceu no seu governo para facilitar, não é, a dinâmica financeira da população. Nós vamos entrar nesse tema porque o Nicolas também está sendo muito atacado e perseguido agora pela AGU, Boulos, ou seja, toda aquela galera, né? A fina flor da narrativa, para não falar da escória política. A Paula Camacho tem uma última pergunta sobre Trump. Nós vamos lhe perguntar na sequência de reeleição e vamos entrar no assunto do Pix, se o presidente nos permitir. Vou passar para a Paula. Presidente, muito boa tarde. É uma honra poder falar com o senhor. E a minha pergunta é o seguinte: você acredita que o presidente Donald Trump ele pode se manifestar de alguma forma nas redes sociais diante dessa negativa da devolução do passaporte para o senhor? Olha, a gente tem que, para melhor analisar, se colocar no lugar daquela pessoa. Eu aprendi muito cedo, né? De um soldado lá em Newark, em 78, que, segundo eu levantei, deu uma alteração, e eu pedi ao subcomandante para punir aquele soldado, que recruta. O subcomandante era um major antigo, Ney Almério Ferreira Diniz, o nome dele, e ele falou: tenente, volta para a bateria, à tarde volta aqui, mas se coloque no lugar do soldado. Bem, eu voltei à tarde, falei com o subcomandante, e falei que tinha rasgado a parte. Essa questão aí do presidente dos Estados Unidos, quem não quer ir para lá, com todo respeito? Eu acho que até o Lula, a Janja, queriam ir para lá, né? Não tem clima, mas gostariam de ir. A senhora Michele, se Deus quisesse, foi lá presente, está com a passagem comprada. Sábado de manhã, eu vou aqui no aeroporto em Brasília com ela, e ela vai para os Estados Unidos. Obviamente, a minha esposa, Fred, depois cada um faz o juízo que bem entender, né? Em especial da
dos momentos que ela se apresentou pelo Brasil enquanto primeira-dama. Né? O trabalho que ela fez, a sua discrição, a sua maneira de se vestir, como se comportou, ela deixou uma marca. Tá? E, obviamente, a presença dela, ela vai estar do lado dos meus filhos, o Eduardo, que é federal por São Paulo, e o Flávio, que é senador pelo Rio de Janeiro. Eu já estava pré-acertando agendas com Viktor Orbán, da Hungria, Milei, da Argentina, eu queria falar com a Meloni, da Itália, queria, sim, conversar com o Bukele e El Salvador. E eles vão perguntar por que eu não estou aqui. O próprio Trump. Como eu disse para o jornal, eu estou indo para lá, fico feliz em apertar a mão do Trump, nem precisa de fotografia, só apertar a mão dele, que é um sinal de gratidão da minha parte para ele reconhecer. Eu, como um homem, né, um estadista, se não fosse assim, não teria me convidado. E assim como ele convidou o chefe de Estado, não convidou o do Brasil aqui também, que sempre fomos tratados como uma segunda grande democracia das Américas. Na verdade, estamos longe de sermos uma democracia perto dos fatos, né, que acontecem em nosso país. Então, eu acho que o presidente Trump não vai ficar satisfeito, até pelos motivos do impedimento, levando-se em conta outros precedentes. Eu não sou réu em nada. Tá? Eu não devo nada para ninguém, não fui julgado por ninguém. Eu estou sendo julgado por narrativas. Poderei ser julgado por narrativa, eu espero que o Procurador-Geral da República arquive essas denúncias todas. Mas isso aí é um trabalho para os advogados, que, obviamente, se eles me dessem sinal verde, eu falaria, né? Mas não me deu sinal verde. Acredito que isso não é bom para o Brasil, a ausência da minha presença. Eu estou à frente, lógico, o Valdemar da Costa Neto é o presidente, é uma pessoa que tem honrado a palavra comigo. Não tenho conversado com ele, porque eu sou impedido de conversar com ele. Ele foi denunciado porque assinou uma procuração para o advogado peticionar o TSE em novembro de 22, depois das eleições. A nossa petição foi arquivada, ainda recebemos uma multa de 22 milhões de reais. Eu queria ver se o Pavinato tem uma notícia de algum advogado na história do Brasil vai entrar com uma petição e ser multado. Mas tem o processo, foi totalmente ilegal, né? Ele nem distribuiu, ele fez isso totalmente à revelia da legislação. Um ato ilegal, inconstitucional, antidemocrático. Eu tenho visto você falar, Pavinato, sobre a questão da resolução, né? De março até as eleições não pode ter resolução. Não. Assim, qualquer lei tem que ter a vigência, né, um ano antes do pleito eleitoral. E entre o primeiro e o segundo turno teve uma resolução. Tá? Mas tudo foi atropelado aqui, tudo em nome da defesa da democracia. E o grande vilão da história sou eu. Eu que tenho amizade com líderes democratas do mundo todo, tá? Entre eles Benjamin Netanyahu, o próprio Trump, e o outro, eu sou ditador, e o outro, que é democrata, é Maduro, Díaz-Canel de Cuba, tá? Da Nicarágua, Daniel Ortega, Daniel entre outros por aí. Irã foi, o Alckmin foi a posse do presidente do Irã, né? 4 dos que estavam do lado dele já foram embora, né? Já deixaram aqui, já estão prestando a conta no local bem mais quente do que o deserto do Saara. Né? Mas isso aí, então, obviamente, um chefe de Estado não gosta de ter uma negativa, até porque os advogados aí que vão demonstrar cada vez mais se essa negativa é justa ou não. Tá certo. Presidente Bolsonaro, vou passar aqui para o Marcelo Bella, ele quer falar de reeleição. Isso aí, toma uma água, se hidrata, Brasília é muito seco. E a gente quer ainda conversar bastante. Toma essa água aí em Brasília. Marcelo Bella. Meu presidente Bolsonaro, né? Precisamos andar mais de moto para trocar mais ideias, né? O maior motociclista do mundo, presidente Bolsonaro, né? Guinness, tinha que receber o prêmio do Guinness aí, mais de 2 milhões de motociclistas seguindo o senhor em 2021 e eu estava lá. Bem,
O senhor comentou da África, né? Parece que não deu muito certo lá aquela reunião na Etiópia. Ainda tem 50 milhões de pessoas com fome na África, e da Venezuela, 1.134.000 venezuelanos já imigraram para o Brasil, né? Presidente Bolsonaro, nós vemos hoje, o Brasil é como se fosse uma cidade do faroeste, né? Então, tiraram o nosso prefeito e agora o prefeito que entrou, né? Hoje nós temos um prefeito do mal, uma polícia do mal, o juiz do mal, o padre do mal, né? Só o bordel, né? Só o bordel que sobrou. Então, na realidade, eu penso o seguinte: hoje o maior cabo eleitoral do senhor é o governo Lula, porque hoje todos os dias se fala do presidente Bolsonaro desde que o senhor saiu da presidência. Essa negativa do seu passaporte, na realidade, vem colocar à tona, mais uma vez, o revanchismo desse governo, que é persecutório em relação aos seus opositores, fazendo com que essas pessoas cada vez fiquem mais na mídia. O próprio vídeo do Nicolas, que atingiu mais de 260 milhões de pessoas em menos de 24 horas, mostra até que pessoas, eleitores de esquerda e do centro, já estão concordando com a direita. Então é evidente, o senhor é o maior nome da direita na América do Sul, né, no Brasil. Não há outro nome que se compare com o do senhor em relação à reeleição em 2026. Né, todos nós esperamos isso. Mas quando eu sou abordado nas ruas, pessoas que sabem que eu andei de moto com o senhor, tive essa oportunidade mais de 10 vezes, esse privilégio, essa honra, né, pergunto para mim, mas o Bolsonaro precisa voltar, mas como é que ele vai conseguir fazer isso se ele está inelegível com a turma do mal lá, né, com o governo do revanchismo? E outra, mesmo que ele volte e que ele consiga competir, se candidatar, como é que nós vamos fazer para evitar possíveis fraudes em eleições? Qual a opinião do senhor, presidente? Primeiro, inelegível por quê? A primeira é o abuso de poder político, reuniu-se com embaixadores. A política de reunir-se com embaixadores é privativa do presidente da República. 2 meses antes, o presidente do TSE, Edson Fachin, havia se reunido com embaixadores também. E eu ali, naquela reunião com embaixadores, falei sobre o inquérito 1361. No dia seguinte, esse inquérito foi classificado como confidencial. Ou seja, nós temos aqui o paraíso das coisas secretas. Tá? E eu sempre disse aqui, quando a PF fez a sua terceira busca e apreensão, na sede aqui do Partido Liberal, levaram da minha mesa vários documentos, né? E pegaram também um contrato de uma obra na Vila Histórica de Mambucaba. E segundo o próprio jornal O Globo, a Polícia Federal vazou para o Globo esse contrato. Como é que pode ele fazer uma reforma de R$900 mil numa casa avaliada em R$98.500? Primeiro, R$98.500, porque essa casa tem esse valor fixo desde 96. Ano a ano esse valor não é alterado, não foi feito nada lá, não é alterado. Então esse valor é congelado. E a obra que eu fiz, sim, R$900, foram 4 PIX que eu passei para a empresa que fez a obra, está declarado no imposto de renda. Até um repórter da Globo perguntou para mim, queria saber qual é o piso que tinha botado na cozinha. Eu falei, cara, isso aqui não é obra pública, não é licitação, não tem que dar satisfação para você. Tá? E morreu o assunto ali. Mas daí, aproveitando a busca e apreensão da minha mesa, eu falei 2 vezes, né? Agora a terceira para vocês aí. PF, vaze aquelas 3 páginas do inquérito 1361, que fala das eleições de 2018, na minha eleição. Que na minha eleição, eu fui investigado. Congelou. Acho que a nossa... plano. Não, voltou. Ficou congelado e quase me apaixonei com essa minha... Esses olhos claros congelados assim. Aliás, eu tenho uma má notícia. Eu tenho uma má notícia. Sabe a comenda dos 3 Is? Só tô com 2. Só tô com 2. Aquele terceiro I me caiu. Durou uns 2 anos. Durou uns 2 anos, mas caiu.
A você continua imorrível. Não, vamos lá. Essa brincadeira que houve no cercadinho aqui da Alvorada, né? Que eu estava chegando no cercadinho e um cara gaúcho, né? Pela voz, bate, nunca acordei de madrugada para ver um homem, tô todo arrepiado, tchê. E deu até a resposta para ele, eu sou o 3i. Em cima daquilo apareceu essa medalha, que é uma brincadeira. Tá, todo mundo que vem aqui quer receber a minha medalha, né? Até mandei fazer mais aí agora. Uma brincadeira, um humor, que é muito bem-vindo. O Pavinato ficou de castigo por um tempo. Não fica dando muita medalha, não, que você vai ficar mal falado. Toma cuidado, eu vou te assessorar nisso aí. Não fica dando a medalha, não, que é experiência própria. Mas vamos lá, então, presidente. Então, essa questão aqui, só para terminar esse assunto aqui da... Teremos Bolsonaro em 2026? A depender de mim, sim. Agora, estou indo eleger porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político. E a segunda, abuso de poder econômico. Eu não usei a estrutura de 7 de setembro de 22 para fazer campanha política. Acabou o desfile, entreguei a faixa lá para alguém e subi num carro do som que era do pastor Silas Malafaia e falei com o povão. Aí a acusação que eu usei da estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Eu tinha mais de as contas aqui por volta de 1 milhão de pessoas. Tá? E assim nós arrastamos gente pelo Brasil todo, não só na motociata, não, é também em eventos pelo Brasil todo, em Copacabana, Fortaleza, Manaus, Goiânia, enquanto que o outro lado não conseguia arrastar aí, quando muito, 5 mil pessoas, quando mais da metade chegavam de ônibus, movido aí a R$50 e um pão com mortadela. Mas aconteceu, paz na virada, vamos em frente. Respondendo a outra pergunta, o TSE muda, né? As pessoas mudam, né? Já tem uma nova configuração lá, menos política e mais isenta. Então, acredito nessa possibilidade aí de termos uma eleição tranquila. Se bem que, vamos deixar de lado qualquer dúvida sobre a caixinha mágica, o que aconteceu em 22? O TSE, na pessoa do senhor presidente, por exemplo, ele fez uma campanha para jovens, 16, 17 anos, tirar o título de eleitor. Essa faixa etária, 3/4 vota no PT, votou no Lula. Um pouco mais de 4 milhões de pessoas. 3/4, então, extra, 2 milhões de votos para o Lula. Só está a diferença. E agora tem o pé de meia também, né? O pé de meia, a pessoa está pegando dinheiro do governo federal e vai votar em 2026. Lá em 22, por exemplo, não podia falar que o Lula... Mostrar mais Lula defendendo o aborto. A gente foi obrigado a falar que ele tinha 10 dedos na mão, senão era 25 mil de multa. A questão do celular para tomar cervejinha, eu não podia mostrar a imagem do enterro lá da Rainha Elizabeth, eu não podia, porque queria botar um trecho do meu discurso da ONU, não pude. Né? Eu não pude mostrar o Lula lá no Complexo do Alemão. Reuniu-se com líderes comunitários. Líderes comunitários que só foram eleitos graças à mão abençoada do traficante. A gente não podia mostrar nada. E me acusaram de pedófilo, me acusaram de tudo de novo, racista, né, misógino, me acusaram de tudo. Eu não podia fazer absolutamente nada. Quando a gente conseguia tirar do ar uma mentira dessa, né, atualmente fake news, já tinha se passado 3, 4 dias, era inócuo. E também usaram o maior fake news da história, que aconteceu em 2002, repetiram em 22. Lá em 2002, a internet, você tinha um laptop com fio aqui, acessava no cabo do telefone, pico da tua casa. E ali você via a internet. E foi votado um projeto em Brasília que tratava de flexibilização da CLT. Mas o que o PT fez? Pegou todos aqueles deputados que votaram favorável àquilo e falou que eles queriam acabar com o 13º, com o fundo de garantia, com hora extra, com as férias. E massificaram agora de novo em 22 e massificaram lá em 2002. 2002 deu tanto sucesso que o PT fez a maior bancada. Naquele tempo, a maior bancada indicava o candidato à presidência, até que elegeu naquela época o João Paulo Cunha, que depois teve que renunciar na frente por dado a problemas inconfessáveis, né? Então, a esquerda não vive sem mentira. Até havia um bannerzinho outro dia na internet, né? Que fake news podia fazer mais estrago ao PT do que a própria verdade. Exato.
Eu vi um outro meme, que tinha uma urna eletrônica. Agora, nós não podemos... Tinha uma urna eletrônica. Não podemos abandonar, jogar toalha, não dá mais, aloprei, não voto em ninguém, eu vou cuidar da minha vida, que nós estamos no mesmo barco. Tinha um meme de campanha do Lula, que era uma urna eletrônica e estava escrito assim: quer o fim do sigilo de 100 anos? Aperta o 13 e confirma. Aí eu estou perguntando até agora se quebrou a urna, porque eu não entendi nada disso. Agora, de eleição ainda, vamos a um assunto mais comezinho. Luiz Arthur Nogueira tem algo a perguntar, presidente. Presidente Bolsonaro, boa tarde. A pergunta é sobre a eleição 2026, sobre a direita. Sabemos que a esquerda estará com Lula ou com o nome indicado por Lula. O senhor é o principal nome da direita, portanto, a direita estará com o senhor ou com algum nome que o senhor indique. Mas, recentemente, surgiram algumas candidaturas que podem fragmentar a direita. Por exemplo, queria ouvir a sua opinião sobre uma eventual candidatura de Pablo Marçal e Gustavo Lima. E, por fim, Michele Bolsonaro será candidata a algum cargo? Olha só uma parte aqui. Eu vou falar sobre a Michele, sobre esses dois aí não vou falar. Tá? Ô, Arthur, Michele, deixa eu só uma parte aqui, porque o Gustavo Lima é um bom concorrente, porque já tem condenação, bebe muito, então ele tem currículo para ser presidente. Então agora eu vou deixar o Bolsonaro falar. Vamos lá. Eu lembro aqui, o meu partido tinha uma candidata aqui em Brasília, né, ao Senado, e eu propus para ela indicar a primeira suplência, não aceitou, tudo bem. Mas logo depois disso, apareceu aqui por fora a senhora Damares, que foi ministra nossa. E minha esposa tem muita ligação com ela. Então a minha esposa fez campanha para Damares. E eu não ia fazer campanha para outro candidato 22, mas de jeito nenhum. Pedi a suplência, não deu. Bem, a Damares venceu as eleições e a própria Damares disse que a Michele foi uma pessoa decisiva nas eleições dela. A Michele andava com a Damares aqui para Brasília toda, e a Damares é uma surpresa positiva para nós dentro do Senado Federal. Então, obviamente, a Michele sai com o apoio da Damares, o apoio meu. Ela é uma evangélica atuante. Tenho certeza que uma grande parte dos evangélicos são simpáticos a ela. Então, ela tem uma eleição aqui com muita chance aqui no Distrito Federal. Então, aqui está fechado. Daí eu falo de filhos meus. Bem, o meu filho Flávio vem pela reeleição no Rio de Janeiro. O outro garoto meu aí, o Eduardo, vem para senador por São Paulo. O Carlos no Rio, se não deixar ele inelegível, né? Porque tem uns 15 aqui pelo Brasil com essa possibilidade. Qual é a acusação? É fake news, tá? Essa acusação de sempre aí. Deve vir candidato a deputado federal. E tem um 04, um filho meu, que foi o vereador mais votado lá em Balneário Camboriú, que talvez venha para deputado federal. No tocante à presidência, eu fico feliz porque ajudei a aparecer alguns nomes pelo Brasil. O próprio Tarcísio em São Paulo. Ninguém discute a sua enorme capacidade como gestor. É uma pessoa que realmente entende do assunto, sabe? Eu lembro quantas vezes do cercadinho, eu ligava para ele e falava, tem um cara aqui que é lá de Belém do Pará, sobre a rodovia tal, como é que está aquela ponte? Ele falava de cabeça. E o Tarcísio, quando pedi para vir candidato por São Paulo, ele falou, mas Bolsonaro, como é que eu posso vir candidato por São Paulo se eu sou carioca, torcedor do Flamengo, e não conheço São Paulo? Mas o Tarcísio é um cara que você bota o mapa de São Paulo na frente, dá meia hora para ele estudar, e depois tira o mapa da frente e começa a fazer pergunta de acidentes capitais mais importantes. Ele fala com uma precisão enorme. Então o Tarcísio é uma liderança que foi plantada, grande parte a própria capacidade dele, está indo muito bem. O Jorginho Mello em Santa Catarina, muitos poderiam chegar sem meu apoio, mas eu colaborei com o Jorginho Mello, está fazendo um excelente trabalho lá em Santa Catarina. Muitos deputados e senadores apareceram também com o próprio Nicolas. Não falei, não deu. O Nicolas se elegeria sozinho, tá? Obviamente, estando no PL, com a gente, ajuda um pouco mais. Temos o Zuco no Rio Grande do Sul. Eu não quero falar muito o nome para o pessoal não ficar aí com ciúmes, né? E tem o Gaia em Goiás, a Bia Kiss aqui em Brasília. Tem muita gente boa espalhada pelo Brasil, alguns pelo Nordeste também, que eu fico feliz. Nós temos jovem liderança no Partido Liberal. O PT não tem jovem liderança. Tanto é que o jovem agora, para atacar o Nicolas do PT, vai ser lá o
o menudo lá de 40 anos atrás, né? O Lindbergh Faria, que vai aí rebater, segundo ele, a fake news do Nicolas. Que já foi lindinho. É uma piada, né? Mas tudo bem, já foi lindinho. O lindinho é piada. Então, tem nomes aparecendo pelo Brasil todo. Acredito que temos boas lideranças estaduais. Talvez não tenhamos ainda liderança de âmbito nacional. Por isso que eu insisto nessa tecla, né? De buscar o meu direito. O meu julgamento foi justo? Não. As minhas duas inelegibilidades foi justo? Pegaram eu com dinheiro na cueca? Pegaram roubando alguma coisa por aí? Eu dei algum desfalque na Petrobras? Quem fez maldade, devolveu bilhões, está aí na presidência, está em condições de disputar. O próprio Zé Dirceu aí está elegível, entre tantos outros. E não cometi nenhum crime da linhagem dessas pessoas que foram julgadas e condenadas lá atrás. Foi um julgamento extremamente político, tanto é que esperou, o presidente do TSE esperou as duas vagas que vêm da advocacia, que vêm da lista tríplice do Executivo, mudar para botar em julgamento a minha inelegibilidade. Como se fosse aquele julgamento. Essa inelegibilidade acontece como na Venezuela, quando o Maduro se viu obrigado a adotar o voto impresso por pressão de fora, botou e falou, olha, como é que eu consigo a eleição com o voto impresso? Tornando inelegível a Maria Corina e o Capriles, por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. É exatamente igual ao Brasil. Até digo, a Nicarágua está um pouco à nossa frente. Fazia isso e agora o Ortega foi mais objetivo. Cadeia nos caras. Tem 7 opositores ao Daniel Ortega presos por atos antidemocráticos. Igual a Bolívia, pouca gente sabe. A ex-presidente da Bolívia, uma senhora, tive com ela uma vez, gostei muito da primeira impressão que ela deixou, uma senhora de 50 anos de idade, foi condenada a 10 anos de cadeia com a acusação atos antidemocráticos. Sabe que ato foi esse, Pavinato? Como lá fugiu o presidente para a Argentina, que era o índio lá, o Evo Morales. Evo Morales. Evo Morales. Ela assumiu dentro da linha natural e ficou 2 anos na frente da presidência. E quando ela deixou a presidência, a oposição reassumiu e falou o quê? Você tinha que ter renunciado lá atrás, tinha que ter convocado novas eleições. Isso a senhora tentou contra a democracia. E ela foi condenada e está presa 10 anos de cadeia. É meio parecido um pouquinho aqui com o Daniel Silveira. Por mais que o Daniel Silveira tenha ofendido alguém, ofendeu, não tem dúvida disso, por palavras, ser condenado 9 anos de cadeia é um absurdo. Exato. Um absurdo. E a Erika Hilton que ofendeu. Erika Hilton que ofendeu vossa esposa, né? A Suprema Corte diz que ela tinha imunidade parlamentar, né? Então, é imunidade para a imunidade esvaziada, né? Ora vale, ora não vale. Vale para o amigo, não vale para o inimigo. No dia que a minha filha, Laura, fez 13 anos, tem uma jornalista que acusou de... A Bárbara Gância. 12 anos de idade. Ela sofreu, sim, na escola que ela estava aqui. Uma coleguinha perguntou se era aquilo. Ela mal sabia o que era aquilo, né? Então, que é constrangedor. Você entra na justiça, não sai da primeira instância. Se bobear, ainda vou perder e pagar a sucumbência. É completamente diferente. Essa jornalista ofendeu até o estatuto da UECA, né? Sobre uma criança de 12 anos de idade, chamando ela disso. Parece que adivinhou, no dia do aniversário dela, tá? A gente leva pancada o tempo todo. Isso. Acusação tudo quanto é lado. Não tenha dúvida. Golpista. Não tenha dúvida. Eu tomei 40 mil de danos morais. Eu tomei 40 mil de danos morais para me revoltar com um desembargador que chamou também uma menina de 13 da mesma coisa. Então, esse é o nosso Brasil. Você conhece melhor do que eu? Abaixo de 14 anos, é estupro de vulnerável. Não interessa. Não interessa quem seja. Não interessa. Se ela está na vida ali, não interessa. Né? E isso aconteceu. No teu caso, aí, tanto é que lá atrás, uns 10 anos atrás, na proposta do Código Civil, Código Penal, Código Civil em Brasília, o pessoal da esquerda queria passar a idade de estupro de vulnerável de 14 para 12 anos, para liberar a menina de 13 anos de idade para o sexo. Exato.
Essa é a esquerda no Brasil. E quando eu converso também, no começo do programa que eu te falei, de conversar com as pessoas mais humildes, né, sem muita informação, por que você veio do Nordeste para cá, explicando, também, né, a gente fala para as pessoas, o senhor ou a senhora tem filhos ou filhas honestos, 6, 7 anos de idade? Geralmente tem. O que tu acha de uma pessoa desrespeitar sua filha com o que se conhece aqui como ideologia de gênero? Daí você explica para a pessoa que é ideologia de gênero. Ela está contra. Então, como é que pode um partido como o PT, que defende ideologia de gênero, que desrespeita a sua filha, o seu neto, você votar nele? Qual o seu maior patrimônio? Não é a sua bicicleta, a sua casa, seja lá o que for. O seu maior patrimônio são os seus... Olha lá, mais uma congelada. Que a filha seja melhor do que ela. Leva ideologia de gênero, como existe ainda por aqui no Brasil. E você sabe o que é mais, louco? É tanta mentira, é um castelo de fake news, porque eles... O Zé Serra, lá em 2002, ele falava o seguinte: o PT, ele bate a carteira e grita pega ladrão. Esse sempre foi o modo de ação deles. Você vê, o PT defende a ideologia de gênero, mas qual é o presidente que é chamado de homofóbico e é aliado do Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, que é um estado onde homossexuais se casam e podem adotar, e tem uma das maiores paradas do orgulho LGBT do mundo. Esse governo que diz que defende a ideologia de gênero está do lado do Hamas. Se eu for para a faixa de Gaza, o que acontece comigo? Eu sou pendurado numa corda, enforcado. Aí eu olho a militância da ideologia de gênero gritando viva a luta do povo palestino. Eu falo, põe um shortinho mostrando a polpa da bunda, chega na faixa de Gaza, grita eu sou bonita para ver o que acontece. Então é mentira em cima de mentira, que é o que aconteceu nessa questão do PIX. Esse debate do PIX, o governo está acusando de mentira quem só está falando a verdade. E está falando a verdade sem gastar um tostão, e eles gastam centenas de milhões para propagar uma mentira sobre uma verdade. Eu vou entrar nessa notícia e eu quero a sua opinião, acho que toda a nossa audiência quer saber sobre isso, presidente. Porque o governo federal, ele recuou, né, e decidiu revogar a norma da Receita Federal sobre o monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o PIX e outros meios, como o cartão de crédito, depois da repercussão negativa e uma onda de notícias, como a que haveria cobrança de impostos nas transações. Bom, antes da derrubada da norma, a SECOM tentou explicar em uma nota publicada no site oficial que a medida ela era boa. Na sequência, nós soubemos que a AGU queria acionar, segundo o portal Metrópole, a AGU ia acionar a PF para investigar essa fake news. A Advocacia Geral da União agindo como garoto de recado. A gente lembra da Dilma, né? Bessias, leva a carta para Dilma. Então agora, Bessias, leva o caso para a AGU. Fora a AGU, que deveria representar a União e não fazer perseguição política, o Boulos, a gente não poderia esperar nada diferente de um invasor de propriedade privada, também quer processar o Nicolas por fake news, um crime que não existe no Código Penal. Ele ainda que é um parlamentar e tem liberdade parlamentar. A Rede Globo de televisão diz que o Nicolas disse aquilo que não disse. A Rede Globo afirmou que o vídeo do Nicolas diz que o PIX ia ser taxado. E no vídeo do Nicolas ele deixa claro que não era essa a questão. E por fim a gente tem até um post que o Luiz Bate, o apresentador Luiz Bate, fez na página do Instagram dele, presidente, com uma foto do Nicolas perguntando, de 0 a 10, que nota você dá ao deputado Nicolas Ferreira? O Instagram censurou esse post do Luiz Bate. Isso enquanto nós falávamos com o Nicolas aqui. Vocês veem aí essa postagem posterior, essa de 0 a 10, que nota você dá para o deputado federal Nicolas Ferreira? Ela foi barrada pelo Instagram. Agora, presidente Bolsonaro, o que as pessoas querem muito saber é o seguinte: a gente sabe que o presidente está aí
Consegue colocar ele comigo? Coloque ele comigo, então. Eu li, né, todos os decretos que criaram o PIX, etc. A gente tem lá no artigo 8º do decreto que criou o PIX, né, que regulou o PIX no Banco Central, que os bancos, né, quando aderem ao PIX e disponibilizam para os seus clientes, eles têm que fazer parte da base de dados da RFSN, né? E essa base de dados de movimentações financeiras, a Receita Federal, ela tem acesso. Então, ela tem acesso. Tudo bem, até aí tudo bem. O que essa medida criou foi criar obrigações para os bancos informarem movimentações. A gente sabe que desde 2013 foi o governo Lula que começou com essa questão de querer saber o que as pessoas gastam no cartão de crédito. Bom, nós passamos 4 anos do seu governo, a Receita, ela tem acesso a essa rede de dados de movimentações, mas agora o governo Lula, ele endureceu e exigiu dos bancos que dessem um alerta, fizessem um PIN. Olha, passou de 5 mil, me avise. Mas a Receita Federal, que é controlada pelo governo federal, ela continua tendo acesso a essa base de dados. Aí a pergunta é a seguinte: na sua opinião, o governo atual, ele pode fazer o que prometeu, mas teve que voltar atrás por conta de um vídeo sincero e direto do Nicolas? Ele pode fazer sem fazer uma resolução, ou seja, fazer sem avisar ninguém? Bom, Pavinato, o que norma do meu governo? É a transparência. Né? O PIX, como é que ele nasceu? Ele começou a ser estudado lá em 2016, então lá no governo Temer. Ninguém quer a paternidade de nada, vamos assim dizer, né? Começou o governo Temer, o estudo, estava no Banco Central, parado. Quando nasceu o PIX, ele foi forçado a nascer, né? Aquele parto forçado. Porque em 2020 eclodiu aqui a Covid. E a política de muitos governadores, quase a totalidade, e muitos prefeitos, qual era? Fica em casa que a economia a gente vê depois. De imediato, quando isso foi adotado no Brasil, foi uma decisão do Supremo, né, que eu iria conduzir a Covid. Mas acharam melhor estender para governadores e prefeitos. Com esse Fica em Casa, a economia te vê depois, junto com a equipe lá do Paulo Guedes, nós levantamos que teríamos aproximadamente 38 milhões de invisíveis no Brasil. Quem são os invisíveis? Aqueles caras que não tinham conta em banco, que viviam da informalidade, faziam ganhos, né? Vende água no sinal, picolé na arquibancada, jogo de futebol, um camarão na praia, outros também, profissões, né? Que é a manicure autônoma e por aí afora. E com esse pessoal sendo obrigado a ficar em casa, em poucos dias teríamos problemas sérios no Brasil, que não tinham renda. E tínhamos que pagar essas pessoas, dar alguma coisa para essas pessoas. E daí, então, apareceu rapidamente a ideia do auxílio emergencial para atender essas 38 milhões de pessoas, que no final passamos a atender 68 milhões de pessoas, e tinha que ter esse dinheiro rapidamente disponibilizado para elas. Teve gente que propôs, vamos dar o dinheiro para o prefeito. Dá para o prefeito, metade vai embora. Em muitas prefeituras, metade vai embora. Não vai chegar na ponta da linha. Então, corremos com isso. Veio o auxílio emergencial e passamos a ter, então, um banco de dados. Dezenas de milhões de pessoas que nunca tinham conta em banco, passou a ter com o auxílio emergencial e acabar o auxílio emergencial. E como utilizar esse banco de dados? Quando, então, o Paulo Guedes aí, obviamente, em contato lá com Roberto Campos, né, que naquela época o Banco Central não era independente. Então, se fosse independente, podiam falar que a paternidade lá do Banco Central não era independente, era vinculado ao Paulo Guedes e a mim, né, obviamente. Foi criado o PIX, que é uma transação sem custo. Então, o pobre que não tinha conta em banco, não ia no banco fazer transição, porque tinha o tal do DOC e o TED. Custava caro e levava tempo. Então, o start para o PIX foi o auxílio emergencial. E isso aconteceu. Na época, uma pessoa
eu não quero falar o nome dela para não criar polêmica aqui, até eu demiti logo depois, né? Queria cobrar uma taxinha pequenininha. Eu falei algo parecido para ela. Todo grande amor começa com um beijinho, em outras palavras, né? E sepultamos ali a ideia de cobrar qualquer taxa. Essa pessoa, a segunda vez, estando no meu governo, defendeu a volta da CPMF, eu mandei embora essa pessoa. Falei, Paulo Guerra, demite agora, apesar dessa pessoa ter algum conhecimento aí, mas a nossa política era não aumentar impostos, diminuir impostos, zerar impostos, como nós fizemos. Nós zeramos impostos federais da gasolina, do diesel, do etanol, do gás de cozinha. Nós botamos um teto no ICMS para combustíveis, governadores chiaram, sim. Tinha governador que cobrava 34% de ICMS, botou um teto, 17%. Tivemos o apoio do Arthur Lira para mandar essas propostas para frente. Com a nossa política também de combater a corrupção de verdade. Não essa que o Lula disse que foi lá na África combater lutar pelo fim da corrupção, lá na África. Olha só onde ele foi, né? Sobrou dinheiro para a gente, para pagar ali o Bolsa Família, que era em média 190, para R$600. Também fizemos isso, a esquerda sempre fala, né? Ele alongou os precatórios. Pô, teve uma decisão judicial, Pavinato, acredite se quiser, mandando eu, naquele ano, pagar precatório desde Pedro Álvares Cabral de uma vez só. Não tinha como pagar. E simplesmente colapsar o governo. Então, junto ao parlamento, apoio do Arthur Lira, eu devo muito a ele isso aí, conseguimos aí a diluir a questão dos precatórios. Deixo claro que a bancada do PT foi contrário a isso aí, ou seja, pelo PT, o Bolsa Família continuaria em média R$190, e não 600 como botamos. Pelo PT, os combustíveis também não teriam os impostos federais zerados ou colocado um teto no ICMS dos combustíveis. Não é fácil você ser presidente com oposição. Eram poucos deputados em relação aos 513, né? Ou em relação aos 81 senadores, mas não é fácil a oposição, tendo o PT com oposição. O PT nasceu para fazer oposição. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele só sabe destruir. Eles foram contra as mais importantes medidas que mudaram o destino do Brasil. O PT sempre foi contra. Podemos colocar nós vencemos tudo isso aí. De bom humor? Agora o Pix... Deixa eu trazer um pouco de bom humor, que eu quero pôr a nota aqui do governo, né? Que eu achei, esse trecho eu achei sensacional, o governo justificando, né? Para que ele queria fazer essas medidas do Pix? Ele queria fazer pela seguinte razão: para evitar inconsistências que poderiam fazer contribuintes caírem na malha fina injustamente e melhorar a identificação de movimentações que podem estar ligadas a crimes financeiros, para assim a Receita Federal focar sua energia em que realmente precisa ser fiscalizado. Pode tirar essa tela, Alemão? É engraçado, né? Nesse momento em que as empresas que foram reveladas pela Lava Jato, só está faltando a gente pagar danos morais para elas, o governo vem com uma justificativa dessa, que essa obrigação das instituições de avisarem as movimentações PIX, de fazerem flag nas pessoas, é para evitar crimes financeiros, né? Parece piada. Eu vejo mais, Pavinato, é a perseguição em cima dos seus opositores políticos. Ia ser uma festa em cima disso aí. Você pode ver, eu prefiro todo mundo ganhando mais, mesmo na informalidade, do que preso a programas sociais. Que, no meu governo, quem recebia a Bolsa Família podia trabalhar, até ganhava mais de R$200 caso arranjasse um emprego. Voltou agora. Quem está no Bolsa Família não pode trabalhar mais. Tem local do Brasil que não tem mão de obra. Ou seja, aprisiona, escraviza a população. Esse é o PT. Alguém conhece algum empresário petista? Tem uma aí, sem falar o nome dela, que era bilionária, voltou a ser milionária. Tá? Não tem. Não tem. O pessoal do agro gosta de mim. Os empresários, né, os comerciantes gostam de mim. Por ocasião da Covid, criamos 2 programas, Pronamp e Bem, que eles não quebraram. E apesar de termos gasto mais de R$1 trilhão durante a pandemia,
Era 50 bilhões por mês só com o auxílio emergencial. A relação dívida-PIB melhorou para nós. E agora, com esse governo, essa relação se esgarçou e nós vemos aqui um governo que já aumentou em mais de R$1 trilhão a nossa dívida. E estamos com a perspectiva de cada vez maiores déficits ao longo de cada ano. Onde vamos parar? Quando você tem uma dívida interna, R$9 trilhões, se a taxa de juros a longo prazo está na casa dos 15%, você vai pagar mais de R$1 trilhão por ano só para amortizar essa dívida. São 2,5 bilhões por dia que vai para lá. E o Lula tem colaborado com isso. Enquanto nós, apesar da pandemia e da guerra lá fora, diminuímos essa diferença, o atual governo, sem guerra, a guerra continua, mas não influencia mais aqui. Mas sem pandemia, no Brasil continua, não é nem patinando, indo para trás. E eu lembro que o senhor falou, né, quando eu perguntava, sabia, para as pessoas humildes, sabia que em Cuba o salário mínimo é de $15 por mês? Daqui a pouco o nosso salário mínimo vai estar comprando $15, né, numa situação totalmente diferente. Agora, presidente, eu quero lhe fazer uma última pergunta, baseado em que já sei. Eu sei que Vossa Excelência não teme ser preso porque sabe não ter cometido crime. Isso me disse Vossa Excelência. Vossa Excelência afirma a quem lhe pergunta que não fugiria do Brasil. Muito bem poderia ter ficado na Argentina na posse do Milei, mas sempre vai, honra os compromissos e retorna. O maior constitucionalista vivo do país, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, já escreveu 2 artigos bastante duros dizendo que o Brasil não tem mais Constituição e que nós precisamos urgentemente voltar à normalidade institucional. O senhor acha que 2025 é o ano de voltarmos à normalidade institucional? Pavinato, eu vejo que essa volta passa pelos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Passa por eles. O que eu sonho, eu tenho toda manhã, né, quando levanto, eu dobro meu joelho, rezo meu Pai Nosso e faço pedido a Deus. Todo dia eu peço a Deus que conforte os presos e os familiares dos presos que estão espalhados pelo Brasil, grande parte aqui na Papuda. A gente vê aquela menina que escreveu lá o Perdeu o Mané. Tá, tudo bem, errou, tudo bem. Mas ser condenado 14, 17 anos de cadeia com 2 filhos pequenos não justifica. Quando eu vejo, como tive pessoalmente, em Ji-Paraná, Rondônia, e tinha uma senhora chorando, com cartaz, e eu fiz um vídeo. Peguei o filho menor de colo, com fralda, botei no colo. O mais velho tinha 10 anos, o mais novo estava no meu colo. Meses do mesmo pai. Aí, com 17 anos de cadeia, pelo episódio aqui do 8 de janeiro. É de cortar o coração. É de cortar o coração. Acusar essas pessoas de tentativa armada de golpe. Pô, 1.500, 2.000 pessoas armadas, não teve nenhum disparo, nenhuma pessoa ferida. Você vê agora o que nós sabemos. Até por isso eu queria estar lá, né? Seria muito bom para nós. O Trump deve assinar um decreto de anistia pelo 6 de janeiro de 21. É o tal do Capitólio, muito parecido com o Brasil. É de cortar o coração, Pavina. Você vê criança, né, que eu chamo de órfãos de pais vivos. Até a minha esposa falou outro dia, né? Quem condenou as pessoas tem coração de pedra, é o linguajar evangélico dela. Mas é triste, imagine, né? Você pai, você mãe, com um filho de 3, 4, 5, 6 anos de idade, de repente você é condenado a 17 anos de cadeia, que estava com a camisa verde e amarela naquele domingo, onde a gente vê claramente que tudo foi quebrado antes daquele pessoal chegar na Praça dos Três Poderes. Você vê vídeos, gente sozinha, quebrando lá, estava tudo intacto, quebrando as coisas lá dentro. Você vê quando o ministro da Justiça, o Flávio Dino, nega 200 vídeos para mostrar o que estava acontecendo. Se o golpe é do Bolsonaro, mostre os vídeos, olha. Agora você vê que é uma jogada política, onde tem, né, um poder mais parte de outro nessa narrativa
golpe. O Bolsonaro vai ser condenado a 28 anos de cadeia porque ele interferiu no 8 de janeiro. Primeiro, não houve golpe. O ex-ministro Nelson Jobim, da Defesa, chegou a falar isso, depois ele voltou atrás. O presidente Temer falou que golpe não é dessa maneira. O próprio Zé Múcio, atual ministro da Defesa, falou que golpe não é assim. E se insiste nessa narrativa, se é só narrativa, até tudo bem, vamos lá. Até faz parte do jogo político, né? Alguns podem pensar. Mas com essas pessoas humildes presas, um pai e uma mãe que quando está escurecendo a papuda está pensando, como é que está minha esposa agora, com quem ela está, meu esposo, meus filhos, estão indo para a escola, estão aprendendo, não estão, e qual é o meu crime, meu Deus do céu? Nunca se viu uma injustiça tão grande como essa aqui no Brasil, julgado em última instância. Isso é para a primeira instância. Quando você vê certas pessoas em liberdade e o general Braga Neto preso, não tem cabimento isso. Eu louvo o exército de Israel, não abandonou o seu soldado aqui no Brasil. Quando apareceu aquela decisão lá ideológica da juíza para deter o soldado sob acusação de genocídio, o serviço que nos orgulha, né? O Mossad deu fuga ao soldado via Argentina e foi embora. Então o exército israelense não abandona os seus soldados. Eu poderia dizer o mesmo aqui? Eu sou o capitão do exército. Poderia dizer o mesmo aqui? Isso é triste. Ninguém quer o Supremo, o prestígio abalado. Ninguém quer o exército brasileiro com o prestígio abalado. E hoje em dia, olha o que nós estamos vendo. É verdade. Será que conseguiremos o ponto de inflexão no corrente ano? Ou virão mais arbitrariedades, mais prisões, mais busca e apreensão, mais pesca probatória para ajudar a construir narrativas, mais encontros reservados na alvorada para decidir o que vamos fazer? Isso é justiça? A nossa justiça, dados mostram que é a mais cara do mundo, tudo bem, mas também mostra que é uma justiça que está cambaleando. Todos têm que colaborar com o futuro do Brasil, não só os pobres coitados que tiveram dia 8 aqui, que alguns erraram. Não tivemos individualização de pena. Nós já vimos aqui, eu já vi, briga estádio de futebol onde morre gente. Vão pegar, cercar o estádio e prender todo mundo? Todo mundo 17 anos de cadeia? Morreu 2 ou 3, você tem que ver quem deu aquela pancada, aquela paulada, aquele tiro, e ser condenado. Não é condenado de passeada, como se faz aqui no Brasil. Isso é triste, é lamentável. Tá? Agora, não é fácil você brigar com o sistema. Não. Hoje eu vejo uma direita, os conservadores, a grande maioria realmente, está se conscientizando para isso, a população também. Tivemos a mostra aqui nas eleições municipais, como é que foi o Partido Liberal pelo Brasil e alguns outros parlamentares de outros partidos que merecem também o carinho do povo e o respeito, que fazem um bom trabalho. Poderia citar alguns nomes de outros partidos aqui. Não é o caso fazer isso aqui agora. Agora, dá para mudar o Brasil. Eu sempre usei uma passagem bíblica, né? Além do João 32, uma outra. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Vamos conversar com o seu vizinho. Exatamente. Conversar no serviço, dá para chegar lá. Não podemos jogar a toalha. Todos nós estamos no mesmo barco. Exatamente. E é o que eu digo sempre, conhecimento é tudo, presidente, e na qualidade não de comunicador, mas de professor de direito, que conhece, né, a obra dos ministros, que conhece as leis do país, que conhece os entendimentos que são, hoje, entendimentos que se solidificaram. Desejo que, em nome do direito, e sem direito não há justiça, essa decisão seja revista, muito embora a gente não saiba cravar, a gente esteja nesse desalento, nesse vale de lágrimas. É o nosso desejo que Vossa Excelência possa, né, atender a esse convite. Vamos, a esperança deve ser a última que morre, e também quero agradecê-lo, porque o tempo voa, né? Se não estão deixando Vossa Excelência voar para os Estados Unidos, o tempo voou aqui com a gente e a gente chegou aqui, né, ao encerramento. Muito obrigado, viu, presidente, por ter atendido
esse pedido nesse momento tão delicado. É isso aí. Agora eu tô 2i. Eu tô capenga. Agora eu tô capenga. Um forte abraço. Fique com Deus. Olha, gente...